Mais um episódio do Record Jurídico nessa temporada 2026, em parceria com o Centro Universitário Unicet. Hoje a gente entrevista, eu acredito, conselheiro estadual pela OAB Maranhão, especialista em direito eleitoral, uma das maiores autoridades na cidade de Matões, aqui em Teresina, com escritório em Timon também. E eu já conheço ele há algum tempo, 16 anos de advocacia. E hoje o Recorte Jurídico tem o prazer de receber o doutor Eduardo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Davi. Bom dia a todos. Grata satisfação estar aqui nesse espaço, poder contribuir com algumas informações que são pertinentes. E nós, além de advogado, eu estou como conselheiro da OAB Maranhão. Perfeito. E também como presidente da Comissão da Advocacia Dativa. Vamos começar por aí. Aqui no Piauí, a advocacia dativa ela ainda está sendo instaurada. Você já tem uma experiência vasta nisso. O que é que consiste essa advocacia dativa e o que é ela? Davi, quando eu comecei a minha advocacia, há 16 anos atrás, na cidade de Matões, eu fui, por diversas vezes, nomeado como advogado dativo, como defensor dativo. O defensor dativo nada mais é do que aquele advogado que faz as vezes da Defensoria Pública. Nós sabemos que a Defensoria Pública Estadual, ela não chega a toda a comarca, a toda a cidade. E é natural que, como não há defensor dativo, defensor público constituído, aquele juiz que necessita nomear um advogado, ele escolhe algum outro advogado que tenha na cidade para poder fazer aquelas vezes. Por quê? Porque a demanda é muito grande. As pessoas todos os dias batem a porta do Poder Judiciário. Realmente concordo. Então, a maioria das pessoas são hipossuficientes, são pessoas que não têm condição de pagar um advogado dativo, um advogado particular. E aí o juiz escolhe o advogado dativo. No Piauí, recentemente, teve uma lei que regulou a advocacia dativa, que precisa, na verdade, regular. Criou um fundo também para que se pudesse custear os advogados dativos que irão exercer esse munus público. Então, eu tive essa oportunidade durante mais de 5, 10 anos, nesse intervalo, de atuar como defensor dativo até a instalação da Defensoria Pública na cidade de Matões. E foi uma grande experiência, eu acredito que uma das maiores experiências, porque na faculdade eu não gostava, não tinha feição com o direito penal. E o direito penal, quando eu fui por diversas vezes nomeado, eu tive essa experiência no direito criminal. E no direito criminal, Davi, eu gosto de dizer para os amigos meus que quem atua no direito criminal atua em qualquer outro direito. Porque o direito criminal, ele lhe dá coragem. E a advocacia requer coragem. Então, se você se depara ali com um caso de homicídio, um caso de estupro, um caso de latrocínio, que você vai ter que fazer aquela defesa, você vai ter que estudar, você vai ter que ter coragem, você vai ter que enfrentar o Ministério Público, você vai ter que ali enfrentar, com as palavras claras, o Ministério Público, o Judiciário, e ver todas as provas ali para poder fazer a melhor defesa. Então foi uma grande experiência que eu tive. Eduardo, me conta, no curso de Direito, quando foi que você decidiu Sei que está com um tempo já, né? Mas por que advogar? Qual é o propósito qual é a sua missão? Davi, direito é expressão. Direito é o falar, é o tocar, é o agir e é o servir. E eu sempre gostei muito das áreas que eram relacionadas ao curso de Direito. Na verdade, essa decisão, ela partiu já na faculdade, na escola, quando ali você gosta de uma geografia, que você gosta de uma história, quando você entende aqueles fatos que aconteceram, os fatos históricos. E aí você vai fazendo aquele crivo de dizer, não, aqui eu acho que o direito ele tem mais a ver comigo do que qualquer outra matéria. Então, assim, a advocacia, ela é essa expressão. O direito é a expressão. Perfeito. E advogar, Davi, é resistir. Resistir ao tempo, resistir às pressões, resistir às injustiças. Ao tempo, porque é muito fácil desistir no início. É muito fácil. Porque tudo é muito mais difícil pra gente.
A gente começa advogando sem um escritório, sem um espaço, né? Eu não tive nenhum padrinho na área. Eu era o primeiro advogado da família, na verdade. Então, ali eu advogava debaixo de um pé de manga, advogava no meio do tempo, advogava lá em casa, lá em Matões, mas que com a graça de Deus nós fomos alcançando. Então é difícil resistir a esse tempo. A gente fica naquela dúvida, advogar ou fazer concurso? E aí você precisa ir buscando, pedindo fé em Deus, para poder conduzir. E as pressões, porque as pressões são todos os dias. Você precisa, a sociedade lhe julga. Imagino. Né? O advogado precisa disso, o advogado precisa ganhar processo, o advogado precisa ter cliente. E as injustiças, porque é o que nós se deparamos até hoje. Então, esse entendimento, ele precisa passar por essa tríade. Vamos lá, eu tô vendo aqui no seu currículo que você é especialista em direito eleitoral. E a gente sempre aproveita para tirar algumas dúvidas quando a gente tem um especialista aqui na nossa frente. Nesse período de 2026, onde a gente está começando uma nova era da justiça eleitoral, você acredita que a tecnologia vai ter muita influência nessa próxima eleição que vem por aí? Davi, o maior desafio da justiça eleitoral é preservar, é garantir a autenticidade da formação da vontade do eleitor. Todo o nosso sistema, todo o nosso processo eleitoral, todo o nosso sistema de justiça eleitoral, ele trabalha para poder preservar, para que o eleitor possa ir às urnas e vote de forma livre e consciente, sem que haja interferências externas. E com essas novas tecnologias, a gente sabe que hoje uma campanha eleitoral, ela não se dá mais só no campo físico, das ruas, das avenidas, das visitas às cidades, ela está eminentemente nas mídias digitais, nas redes sociais, até por conta do alcance. Sim. Né? Antigamente, quando você estava lá no interior, que tinha que mandar um convite ou algum recado para alguém em outro povoado ou outra cidade, você tinha que ser por meio do bilhete. Né? Imagina um candidato naquele tempo para fazer uma campanha daquela forma. Hoje não, você pega seu celular, você vai lá e manda uma mensagem. E a Justiça Eleitoral, ela está preocupada com essas novas tecnologias, sobretudo a inteligência artificial. A inteligência artificial, Davi, ela é uma evolução inevitável, mas com riscos inéditos. Porque diferente das tecnologias anteriores, como o rádio e a televisão, a inteligência artificial, ela tem a capacidade de simular a realidade. E isso afeta diretamente a vontade do eleitor. E é por isso que o TSE, recentemente, previu expressamente alguns comandos regulando a inteligência artificial. Doutor Eduardo, como é que a gente vai poder prevenir essas fake news que vão ser geradas? E tem alguma regulação também com relação a dizer que aquela mídia ali foi gerada por IA? Como é que está sendo isso aí? Davi, o TSE tem uma função. A Justiça Eleitoral do Brasil, ela tem uma função atípica, que é legislar. Ela cria resoluções. Ela administra as eleições, ela cria resoluções e ela julga. Nossa Justiça Eleitoral, ela é sui generis, né, como diria no direito. E essa situação da regulação, recentemente, através de uma resolução 23.610, que é a resolução de 2019, a resolução que trata da propaganda eleitoral, só para compreender, o uso da inteligência artificial, ela está dentro da resolução da propaganda eleitoral. Porque ela é um instrumento de propaganda eleitoral, certo? E o TSE quis o quê? Quis regular. Agora ele traz expressamente isso, inclusive através do artigo 9b e 9c. Ele tenta, o TSE, e o que é que ele diz? Lá no artigo 9b da resolução, ele fala que todo conteúdo, Davi, gerado ou manipulado por inteligência artificial, ele deve ser identificado
de forma clara e acessível ao eleitor. Quando a gente verificar vídeos que serão criados pelos candidatos nessa eleição, se for utilizada a inteligência artificial, o candidato deve, e aqui até atenção aos candidatos que tem que ter cautela com o uso dessa tecnologia, o candidato deve identificar que aquele conteúdo ali, ele foi criado por inteligência artificial. E qual é a finalidade disso? A finalidade disso é que o eleitor possa, mediante essas informações, avaliar criticamente aquele conteúdo que está sendo gerado. Já no artigo 9º, ele trouxe a questão da proibição das deepfakes, né? Que é aquelas que são a manipulação por imagem e voz, que é muito mais danoso do que qualquer outro. E nisso, o TSE, quando ele trouxe essa proibição das deepfakes, que é exatamente para que o eleitor possa entender que aquele material que está sendo produzido, seja por candidato, porque a gente sabe também Sim. que há uma atuação clandestina durante a campanha. Quem está com um celular que sabe produzir uma inteligência artificial, às vezes não tem como ter o controle. A gente sabe que a velocidade da informação ela é muito rápida e às vezes não passa pelo crivo do eleitor. Às vezes o eleitor ele não tem a capacidade de avaliar se aquele material realmente é produzido de forma potencialmente lesiva como a inteligência artificial. Por isso que tem as agências de checagem que têm cooperação com o tribunal, com o TSE, exatamente para ajudar. Porque o TSE sozinho, Davi, a Justiça Eleitoral sozinha, ela não consegue controlar isso. Né? Eu tenho uma dúvida aí com relação a... Você me falou que o candidato não pode produzir. E se o eleitor dele produzir esse conteúdo? O eleitor, por exemplo. Eu voto no candidato B e lá ele está contra o candidato C e eu vou aqui do meu celular fazer um vídeo. Tem cara que é bom, né? Sim. Faz um vídeo lá e eu jogo nos meus grupos. Como é que vai ser isso? A justiça sempre trabalha com a questão às vezes, da ciência do candidato. O candidato tomou... Porque às vezes tem um próprio candidato que... Existem situações assim que o candidato pega aquele vídeo e joga nas suas redes sociais. Então, se o candidato tiver ciência de que aquele vídeo foi produzido daquela forma, tiver conhecimento, às vezes divulgando fake news, mentiras, né, e toma ciência daquilo ali, ele pode ser punido sim. Né? Claro que nós não vamos demonizar, às vezes, situações como essas, porque o candidato, assim, a eleição de estadual, deputado estadual, federal, para presidente, né? Não tem como você, às vezes, um material que é produzido aqui de um candidato X a presidente, e aí como é que o candidato a presidente vai saber daquele material? Então a gente também tem que guardar a devida proporcionalidade. Mas claro que se o candidato tomar ciência de que aquele material foi produzido, e ele divulgar, ele propagar, e ele tomar conhecimento daquilo ali, há um prejuízo para ele sim. Então, doutor, facilitando aqui nosso entendimento. A equipe não pode divulgar o material. De fato, não é só o candidato, a equipe dele também não pode divulgar. Não pode divulgar material criado por inteligência artificial de forma danosa. Perfeito. De forma proibida. Perfeito. A inteligência artificial ela pode ser usada, ela está sendo permitida nessa eleição. O TSE está regulando, né? Ele quer, você pode usar a tecnologia. O que você não pode é usar para enganar o eleitor e distorcer a realidade. Então, por isso que existe a obrigação de quê? De identificar, quando for utilizado aquele material, que aquele vídeo que está sendo produzido, aquela imagem que está sendo produzida, é por inteligência artificial. Se o candidato não fizer dessa forma, ele pode ser multado, ele pode sofrer a sanção de remoção do conteúdo, porque, Davi, se eu sou candidato, você é candidato, você produz um material contra a minha pessoa, eu rapidamente vou entrar com a representação para retirar aquele material do ar, né? Porque na propaganda ela pode ser positiva, mas ela pode ser negativa. Inclusive, a respeito das deepfakes, existe uma informação interessante, que a própria resolução diz que as deepfakes, que são as manipulações que são de imagem e de voz, elas
porque é a chamada deepfake, porque deep é profundo e fake é notícia, né? Falso. Falso profundo. Aquele falso realmente que é danoso, prejudicial. E aí o TSE, na resolução, diz: se situações como essa acontecerem, se houver o descumprimento de situações como essas, seja de pessoa viva, seja de pessoa falecida, seja de pessoa fictícia, aquele material sintético que é produzido, ele caracteriza abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. E ele não diz assim, deverá ou poderá caracterizar. Ele é categórico, ele é objetivo, ele diz que caracteriza. Ou seja, o candidato ele tem que ter muita atenção. Aquele material, se for produzido uma deepfake, ele pode ter o registro cassado, ele pode ter o diploma cassado, né? Além de outras sanções que ele possam sofrer. Então tem que ter muito cuidado e controle com isso, porque às vezes um candidato pode ser eleito com uma situação dessa e a Justiça Eleitoral atenta a essas situações. Ou o Ministério Público provocando, ou outro candidato provocando, ou um partido político provocando, pode desencadear uma cassação. A gente está no período pré-campanha, período pré-eleitoral, né? E nesse período, eu vejo que muitos candidatos têm utilizado do uso de pesquisa. Como é que o que é que está regulamentando essa parte aqui das pesquisas? Me conta aí. As pesquisas, elas são permitidas a partir do dia 1º de janeiro, né, do ano eleitoral, e desde que essas pesquisas sejam registradas. A pesquisa que vai ser divulgada, qualquer instituto de pesquisa, qualquer candidato que queira divulgar alguma pesquisa a respeito do seu desempenho eleitoral, ela precisa ser registrada junto ao TSE. E verificar todas aquelas condições de publicação da pesquisa, né? Precisa ter o nome matemático, precisa ter o quadro de amostragem, de quantos eleitores foram ouvidos, ou os locais que foram ouvidos. Então, tem essas informações que a resolução exige. E os candidatos, acredito que devem se valer disso, né? Porque a maior multa que existe por uso indevido de pesquisa, ou pesquisa publicada sem registro, é a multa da pesquisa, que é de 56 mil a 106 mil. E já tivemos situações, né, em outras eleições em que candidatos foram multados nesse patamar. Com relação... Vamos continuar aí novamente. O senhor me falou aqui que a pesquisa ela tem que ser registrada para ser divulgada. Com relação a candidatos de deputado estadual, a pesquisa ela pode ser... Deixa eu me tornar mais fácil. A pesquisa ela pode ser publicada de maneira ostensiva em qualquer grupo? Ela pode ser publicada em meios de jornal? De qual forma é isso? Tem um prazo para publicar? Eu tenho que registrar ela? Não, como é feito o isso? primeiro passo é o registro, junto ao TSE. Perfeito. Certo? Depois que o candidato, o Instituto de Pesquisa, na verdade, realiza esse registro, e após o prazo de 5 dias, ela pode ser divulgada em jornais, de grande circulação, em aquela pesquisa que foi devidamente, né? Nós estamos falando da pesquisa correta. A pesquisa ela pode que ser tem divulgada nos grupos de tem uma WhatsApp. Porque amostra, o candidato tudo. ele vai querer mostrar que ele está com desempenho, que ele está bem, sendo bem avaliado. Sim. Né? Inclusive agora os meios de comunicação em massa estão fazendo a divulgação das pesquisas a nível de presidente. Quem que está bem no primeiro turno, quem que está bem no segundo turno. As pessoas querem saber, a curiosidade, né? Nós estamos no ano de eleição, no ano de Copa do Mundo, e as pessoas querem saber, né, como é que está o seu candidato. Por mais que uma eleição para nível estadual e federal seja um pouco mais pulverizada, né, muito mais bem definida como uma eleição para presidente, né, que você tem ali aqueles cenários e que as pessoas naturalmente já têm os seus posicionamentos ali, as suas definições, mas a pesquisa ela serve para nortear. Serve para nortear porque tem muito eleitor também indeciso. Tem muito eleitor que ainda está por se decidir qual candidato vai votar. Então a pesquisa ela ajuda o candidato, na pesquisa séria, ela ajuda o candidato a demonstrar que ele é um nome viável, que ele pode ocupar uma cadeira. Qual a recomendação que o senhor dá para a pessoa que está vendo a pesquisa pela primeira vez? Como é que eu posso saber que aquela pesquisa ela
ela tem um patamar de validação na minha cidade. Eu tenho um sistema que eu posso pesquisar o histórico daquele instituto. Como é que eu faço isso, doutor? Fica à vontade. Davi, essa situação ela é importante, né? Tem muitos institutos de pesquisas que têm e guardam credibilidade, outros não. Isso é normal, né? É importante que o eleitor ele possa fazer essa avaliação crítica, que ele possa verificar, existe o sistema de pesquisa, que pode ser verificado quantas pesquisas aquele instituto já fez, né? Quantas pesquisas foram canceladas, quantas pesquisas já foram suspensas, né? Basta pesquisar o nome do instituto Se tem processo, né? se tem processo, se foi condenado, se a pesquisa foi mandada a retirar. Então, assim, existe... Porque todo instituto tem processo, aí é normal. É porque, às vezes, quando a pesquisa é feita, Uhum. ela tá dizendo que um tá bom e o outro não está muito bem, né? Aquele que não está muito bem, está em desvantagem, ele vai procurar um elemento ou outro para que ele possa questionar aquela pesquisa. Pode ser, às vezes, só um questionamento mesmo normal, ou pode ser algo mais substancioso. Que pedindo resultado. Mas assim, o candidato ele tem que saber daquilo que ele faz, da campanha que ele está construindo. A pesquisa é um norte, mas a gente já viu que existem pesquisas que o resultado foi totalmente diferente. Às vezes sai um resultado... Porque ela retrata... O nome aqui do programa é recorte jurídico. Ela é um recorte daquela realidade naquele dado momento. Né? Então, o que é hoje, em abril, pode ser diferente em outubro, às vésperas da eleição. Né? Então, a pesquisa, porque existe a dinâmica. Quando começam os debates, quando começam as divulgações, os eleitores começam a se decidir. Com a sua experiência em eleições, o que é que a gente pode esperar dessa eleição 2026? Davi, a eleição no Brasil, ela tomou viés de polarização. Né? Inclusive, essa questão da inteligência artificial, ela potencializa esse cenário. Porque qualquer material que possa ser manipulado, ele tem essa possibilidade de criar conteúdos em massa, segmentar o público, dividir o público e criar narrativas sofisticadas. Quem se utiliza disso, né, ele consegue, eu estou falando do ponto de vista legal, né, apesar disso acontecer no Brasil, nós temos eleições segmentadas, né, divididas, por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos, mas eu espero que a gente possa não ter tanto problema, que eu acho que nós vamos ter, mas eu espero que a gente não tenha tanto problema no que diz respeito à fragilidade das ideias. Se a gente for perceber, se a gente for assistir um debate, Davi, tá ficando deteriorado. A gente percebe que a briga tu fez isso aqui errado, tu fez isso aqui errado, mas ninguém diz assim, eu vou mudar isso, eu vou fazer dessa forma. É sempre um apontando o dedo pro outro. Então há um empobrecimento do debate, né? As pessoas, às vezes, muitos assistem, mas às vezes para ver a briga também, mas muitos deixam de assistir porque sabem que aquilo ali às vezes é um teatro, é uma briga desnecessária, né? Porque a gente precisa tomar um rumo enquanto país. Então eu espero que a gente possa melhorar nesses debates, nesses temas. Nós temos problemas sérios a ser resolvidos a nível de Brasil, né? Nós estamos numa inflação aí altíssima. Nós estamos numa taxa de juros das mais altas do mundo. Sim. E e isso tem reflexo na vida das pessoas. Então a gente precisa de pessoas que possam encarar esse tema e enfrentar. Não só dizer, mas enfrentar. Doutor Eduardo, primeiramente agradecer a sua participação nesse episódio hoje, viu? Sentimento de gratidão. E para finalizar esse episódio, eu queria que você fizesse um resumo do que eu esqueci de te perguntar. Esse espaço é seu, fica à vontade. Davi, eu sou de Matões, né? Tenho muito orgulho de dizer que sou de Matões. Comecei minha advocacia em Matões e sou filho de uma professora, filho de um servidor público, né? Sou casado, tenho 2 filhos e eu lhe digo que não é difícil vencer nessa vida.
né? Porque às vezes as pessoas só querem saber dos nossos resultados, não querem saber dos caminhos que a gente trilhou para poder obter esses resultados. E eu diria a você que eu gosto muito de advogar, né? Tenho um amor pela advocacia. Eu não me vejo fazendo outra coisa nessa vida a não ser advogar, né? Às vezes o pessoal diz, não quer fazer nenhum concurso não. Eu disse, só se for um concurso de beleza. E mesmo assim eu acho que eu perderia, né? Mas eu queria dizer isso, dizer que a minha mensagem também aos jovens advogados é que eles não se deixem seduzir pelo fácil. Não se deixem seduzir pela advocacia do Instagram, pela advocacia das mídias. Que ele possa acreditar na advocacia do dia a dia, de conversar, Perfeito. de olhar no olho do cliente, de dizer e pegar na mão dele e dizer assim, eu vou resolver o seu problema, eu vou lhe ajudar. Essa injustiça que você passou aqui, nós vamos tentar coibir. Trabalhar com seriedade, trabalhar com honestidade, com clareza nas informações. Quando o cliente sentar à sua mesa, que você possa explicar tudo, sem ressalvas. Explique tudo, desde o valor até a atuação. Desde a hora de fechar o contrato de honorários até a atuação. Porque aquele cliente informado, ele jamais vai lhe dar dor de cabeça. Eu tenho 16 anos de advocacia, Davi. Eu nunca tive problema nenhum com o cliente. Sabe por quê? Porque aquele que senta à minha mesa e fecha um contrato comigo, ele senta sabendo de tudo que vai ser feito. Quando o processo se resolve, que ele volta a sentar na minha mesa, que eu digo, acontecer dessa forma, assim, sabe? Ele já sabe, ele vai dizer, doutor, você me disse que ia acontecer isso. Você me explicou isso aqui desde lá naquele começo. Então, nada mais é. Porque, Davi, a boa fama, o sucesso, ele demora para ser construído. Para uma pessoa dizer que o Davi é um bom advogado, só uma pessoa não basta. Tem que ser 50, 100, 200 pessoas dizendo, o Davi resolveu meu problema. Perfeito. O Davi ganhou esse processo. O Davi é um advogado honesto, o Davi é um advogado transparente, ele é um advogado cuidadoso. Agora, Davi, a má fama, só basta uma pessoa dizer que o Davi agiu de forma errada, que o Eduardo agiu de forma errada. Porque a má fama, às vezes, em situações como essa, reverberam, ecoa muito mais do que a boa fama. Então, a gente, enquanto advogado, tem que ter cuidado com isso. Essa a minha fala, agradeço a atenção, né, parabenizar pelo programa. Obrigado. É um espaço de informações, é um espaço que ajuda os mais experientes advogados e os mais novos advogados, né? A gente precisa desses espaços exatamente para que a gente possa tentar melhorar o dia a dia da advocacia. É conversando, é debatendo, é dialogando que a gente se constrói uma sociedade melhor e um sistema de justiça melhor. Eu agradeço. Para você que ficou até aqui, te convidar para compartilhar, curtir esse episódio, comentar. Agradecer a participação do Dr. Eduardo Loyola. Eu queria que o senhor, nesse momento, deixasse sua rede social para que as pessoas continuassem seguindo teu conteúdo. Fica à vontade. Pronto, quem quiser me seguir nas redes sociais, né? Meu Instagram é Eduardo Loyola ADV. O A do Loyola já serve como ADV. Então é Eduardo Loyola DV, né? No Instagram. E no Facebook também, Eduardo Loyola. Então até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por ter ficado até aqui.